Ora, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje vamos ver deduzir as formas para as derivadas das funções trigonométricas inversas. Ok? As funções trigonométricas circulares, obviamente, que é o que temos estado a tratar. Vamos usar efetivamente a regra, uma regra genérica das derivadas, que já vimos no tutorial sobre regras de derivação. Efetivamente, vimos a regra da função inversa. Ok? Portanto, nós vimos que se eu tenho uma função y igual a f de x, e vimos que a derivada df dy dx, ok? E, portanto, a derivada da função inversa não era mais do que dx dy. Ok? Sim, senhor. Falámos na altura do que significava uma função inversa, como uma função e sua inversa eram simétricas, tinham uma simetria em relação ao eixo dos y da reta y igual a x, ok? Pronto, revejam esses temas se for necessário. Vamos começar então. Portanto, a primeira função trigonométrica inversa que nós queremos determinar a derivada, pois será o arcosseno, não é? Arcosseno de x. Sim, senhor. Para isso, vamos começar pela derivada do seno. Ok? Sabemos que o arcosseno é a função inversa do seno. Ok? Sim, senhor. Então vamos começar com o seno. Vamos considerar y igual a seno de x. Daqui partimos para dy dx é a derivada do seno, cosseno de x. Sim, senhora. A que será igual a derivada do arco seno de x. Ok? Eu vou representar a derivada do arco seno de x será igual a dx dy. dx dy igual a 1 sobre o cosseno de x. Ok? Sim, senhora. Tal como vos expliquei isto nas regras, quando vimos as regras de derivação. Portanto, esta é a técnica que eu uso. Agora, a seguir, o que é que eu faço? Faço a mudança de variáveis. Porque as variáveis, portanto, são dummy variables, ok? Não significam nada. É x, y, como pode ser a, b, como pode ser qualquer coisa. São símbolos. Pronto, e eu faço a mudança que me ajuda a concentrar, de forma que agora troco e digo, ok, dy dx, onde está x ponho y, onde está y ponho x. Portanto, é igual ao inverso do cosseno de y. Ok? Pronto. Então agora já posso afirmar que a derivada do arcosseno de x, já sei quanto é. É o inverso do cosseno de y. Só que está expresso em y. E eu não quero, eu quero expresso em x. Ok? Eu quero expresso em x. Ok. Para isso temos que nos concentrar e perguntar o que é o y. Ok? O y neste momento é a função que eu estou aqui a derivar. Ok? Portanto, ou seja, y é a função arco cujo seno é x. Ok? É um dado arco e eu quero o cosseno desse arco. Vimos, já não me lembro em que tutorial, onde eu dei uma primeira introdução da técnica que iríamos usar, que é desenhar um triângulo retângulo para estes casos. Portanto, no triângulo retângulo tradicional, costumo pôr cosseno, seno. Ok?
quando aqui tenho um determinado ângulo. Mas depois expliquei que eu podia explicitar aqui o que eu quisesse, ou representar, por exemplo, o lado que eu quisesse com o valor que eu quisesse. Não sei se me explico. E os outros vão resultar daí. Vamos ver aqui o exemplo como é que fica. Ora bem, portanto, o que é que eu tenho aqui? Y é a função, é o arco cujo seno é x. Portanto, o que é um arco? Portanto, um arco é um ângulo. Ok? Sim, senhora. Portanto, eu tenho aqui um arco, que é este y. Que é isto. Isto é um ângulo. Que eu tenho aqui, estou aqui a dizer que y é o arco seno de x. Ora, qual é o seno deste ângulo? É x. Porque é o mesmo que está aqui. Esta função está a dizer. Este arco está a dizer que o seno deste arco é x. Portanto, então, se eu tenho aqui o arco, portanto, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, então significa que eu posso pôr aqui x e sobre a hipotenusa. E aqui para a hipotenusa vou escolher 1. Pronto, porque assim x sobre 1 é x. E portanto não há dúvida nenhuma que este arco y, o y, é o arco cujo seno é x. E está correto. Sim, senhor. Y é um arco. E aqui tenho uma expressão na derivada que não me pede o seno de x, porque não me pede o seno desse ângulo. Caso contrário, o seno seria o x. Ele pede-me o cosseno desse arco, o cosseno do y. Eu tenho aqui o y. Então qual é o cosseno? É o cateto adjacente. Pelo teorema de Pitágoras, temos que este lado tem que medir hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado, menos o cateto oposto, menos x quadrado. Ok? Pronto, então aqui já tenho, pelo teorema de Pitágoras, eu construí os três lados, correspondentes a um arco cujo seno é x, que está correto. E agora pergunto, qual é o cosseno de y? Para substituir naquela expressão. Então, o cosseno de y, sendo y este arco aqui, portanto, é o cateto adjacente, 1 menos x quadrado sobre a hipotenusa, 1. Ok? E aqui é a derivada do arco seno de x. Vimos, é 1 sobre o cosseno de y. Mas eu tenho aqui o cosseno de y, portanto é o inverso. Pronto, e já tenho tudo. Portanto, a derivada do arco seno de x, ok? A derivada do arco seno de x, que é a função inversa do seno, é igual a 1 sobre o cosseno de y, ou seja, o inverso disto é 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. Ok? Simples assim. Sim, senhora. Vou só fazer mais uma e depois não faço mais. As outras ficarão para vocês como exercício. Vou fazer a derivada do arco tangente. Ok? Pronto. Vamos repetir. Começamos com a função y igual à tangente de x, que é o que eu sei e o que eu já sei derivar. Ok? Isto é o que eu já sei derivar. dy dx. dy dx é igual à derivada da tangente. Derivada da tangente, o inverso do cosseno quadrado de x. Pronto. Esta é a derivada da tangente. Sim, senhora. Então a derivada da função inversa dx dy é igual ao cosseno quadrado de x. Derivada da função inversa. Troco x pelo y e ponho dy dx é igual ao inverso
Desculpem. Portanto, troco. Portanto, dy dx é igual ao cosseno quadrado de y. O que é o y neste momento? O y é o arco tangente neste momento. Ok? Portanto, dy dx, e agora tenho dx dy, é a derivada da função inversa. Este dx dy é a derivada do arco tangente. Mas troco o y por x porque é a minha técnica, para não me baralhar. Pronto, então digo que a derivada do arco tangente de x, que é este meu dy dx, é igual ao cosseno quadrado de y. Ok? Sim, senhora. Já tenho aqui, mas está expresso em y. Eu não quero, eu quero expresso em x. Ora bem, como é que vamos fazer? É a mesma coisa. Vou fazer um triângulo. Vou fazer um triângulo retângulo. Ok? E vou dizer assim, bom, o que é o y? O y é a minha função. Y é um arco, tal como no problema anterior. É um determinado arco. Arco cuja tangente é x. Portanto, o y é um arco. Ok? E o arco está aqui. O arco está aqui. O arco está sempre aqui, porque este é o triângulo retângulo. Podia estar aqui ou que lá. Não vai estar aqui, que aqui é 90 graus. Não faz sentido. Ok? Pronto, portanto, o arco está aqui. Este arco é o y. Ok? Qual a tangente deste arco? É o arco cuja tangente é x. X, e aqui é 1. Pronto. É necessário para que a tangente de x seja a tangente de y seja x. O arco cuja tangente é x. X sobre 1x. Está correto? Pronto. E agora, a partir daqui, eu vou extrair as outras relações trigonométricas, como sendo o cosseno de y, que é o que eu quero. Pelo teorema de Pitágoras, eu tenho aqui a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. 1 mais x quadrado. Ok? Portanto, não há dúvida nenhuma que o cosseno de y, o cosseno deste arco, é igual a cateto adjacente, 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais x quadrado. Então já tenho o que eu quero. Porque a derivada do arco tangente é o cosseno quadrado de y. Tenho aqui o cosseno de y, portanto é o quadrado deste. Pronto. Finalmente a derivada do arco tangente de x é igual a 1 sobre 1 mais x quadrado. Ok? Pronto. Deixo para vocês as outras derivadas do arco cosseno, do arco cotangente e, se quiserem, também das outras. Arco cossecante e arco secante. Ok? Ora, aqui estamos de volta ao GeoGebra. Tracei aqui, portanto, o seno de x e o arco seno de x. Vemos que o seno de x está definido em todo o R, mas tem o contradomínio de menos 1 a 1. Portanto, o contradomínio do seno vai ser o domínio da sua função inversa. Portanto, ok? Portanto, o domínio do arco seno, como estamos aqui a ver, é de menos 1 a 1 e, portanto, o GeoGebra sabe bem disso. Efetivamente, como vos tinha dito, existe uma simetria que podemos ver lá aqui. Vou traçar aqui um segmento. Ora, vou traçar aqui um segmento. Onde é que isto está? Ora, um segmento. Ok? E, portanto, o que eu tinha dito que era entre...
havia uma simetria, ok? Que havia uma simetria. Oi? Como é que é isto? Ora. Ok. Ok. Portanto, havia uma simetria, como eu disse, na função e sua função inversa, entre, ok, em duas dimensões, em relação à reta y igual a x. Cá está. Cá está como as curvas são iguais. Ok? Sim, senhora. Pronto. Daí que temos aqui a tabela das derivadas e realmente tem os seus domínios. Ok? Que são os domínios os domínios, é o domínio, portanto, do arco-seno. Do domínio do arco-seno. Se é entre menos 1 e 1, portanto, a derivada está definida também nesse domínio, entre menos 1 e 1. Ok? Ora, aqui temos uma outra tabela, sim senhor, das derivadas, cá está, das funções inversas, mas agora em vez de ser x, aparece muito a derivada dessas funções, mas são expressões que aparecem muito, efetivamente, quando começamos a trabalhar com integração. São expressões muito comuns que aparecem, ok? Radicais aqui e frações que acontecem muito. Ora, vamos só demonstrar aqui uma delas. Vamos demonstrar, pode ser aqui a primeira, a derivada do arco-seno de x sobre a. Ok? Pronto, portanto, é uma derivação de uma função composta, como já estamos cansados de ver. Portanto, eu tenho uma função, eu vou-lhe chamar AS, arco-seno, e é uma em vez de ser de x, é x sobre a. Ok? Sim, senhor. Portanto, derivar é a regra normal da função composta. Eu derivo como se fosse arco-seno de x normal, sendo que isto que está aqui dentro, tudo isto é um x. Ou um u. Ou qualquer outra variável. Portanto, então fica derivada do arco-seno. Aqui da tabela podemos ver que é o inverso de uma raiz quadrada. Portanto, de 1 menos este argumento ao quadrado. É o x sobre a ao quadrado. Sim, senhora. E agora tenho que multiplicar tenho que multiplicar pela derivada de u, até aqui desta função composta. Ora, aqui é 1 sobre a. A derivada de x sobre a, pois, é 1 sobre a. Sim, senhora. E, portanto, fica... ora, aqui fica a quadrado menos x quadrado. Ok? Vamos pôr aqui a quadrado. Ora, a quadrado menos x quadrado, tudo sobre a quadrado. Este tudo sobre a quadrado passa para fora, é 1 sobre a. Ok? Pronto. 1 sobre a. E vai cortar com este 1 sobre a aqui de cima. Ok? Aqui tem 1 sobre a que está a multiplicar aqui. Ok? Sim, senhora. Ora, portanto, não confundir, hein? Isto aqui está no numerador. Isto aqui é uma quantidade como se estivesse aqui em cima no numerador. Ok? Pronto, por isso é que eu puxei aqui para cima do numerador. Porque isto é um número, é uma coisa que está a multiplicar aqui no numerador. Enquanto aqui, quando eu puxo
Este 1 sobre A aqui para fora, isto é uma coisa que está no denominador, que é 1 sobre A. E, portanto, são iguais e corta a corta. Pronto, e efetivamente fica 1 sobre a raiz de A quadrado menos x quadrado. Ok? Que é o que está aqui na tabela. Sim, senhor. Deixo para vocês como exercício a derivada das outras funções trigonométricas inversas, quando têm realmente estas relações aqui, em vez de x, sendo x sobre A. Ok? Ora, vamos ficar por aqui hoje. Estava a pensar se fazíamos aqui alguns exercícios, mas não. Agora não vamos fazer mais exercícios. E pronto, terminámos a parte aqui da trigonometria e das suas derivadas. Falta deduzir as derivadas da função exponencial e do logaritmo. Ok. Depois deveremos passar à função de Euler e derivada e deduzir a fórmula de Euler, uma fórmula também de mais alta importância. Mas por hoje é tudo. Obrigado e até à próxima.